Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Eu sou administrador, geólogo, especialista em gestão de contabilidade e finanças empresariais, mestre em gestão de recursos naturais e doutorando em desenvolvimento sustentável. Essa é a nossa 13ª aula da disciplina de gestão ambiental empresarial. E nela vamos falar de diferencial verde. Então, se você gosta desse tema, vá logo curtindo e se inscrevendo no canal, que muita coisa boa vem por aí. Primeiro, o que é diferencial verde? Então, diferencial verde corresponde às características que irão destacar um produto verde em relação a outros produtos, sejam convencionais ou verdes também. Pode ser de duas formas: custo, preço mais baixo ao cliente, então as empresas competem por custo quando elas vendem produtos a um preço mais baixo, ou valor, que é um benefício não copiado facilmente pela concorrência. Já falamos disso em outra aula, eu vou deixar no card aí da descrição. Vantagem competitiva no mercado verde. Uma empresa diferencia-se quando é capaz de oferecer algo valioso aos compradores e o faz de forma exclusiva ou minoritária no mercado, ou seja, só ela faz ou só algumas poucas empresas fazem. Os produtos e ações da empresa devem estar em sintonia com as necessidades do comprador e com as suas cadeias de valores, favorecendo a percepção de valor pelo consumidor por meio do diferencial verde da empresa. Então, basicamente, a empresa verde ela vai buscar o diferencial no valor, primeiramente, e depois no custo. Em muitos casos, os clientes não conhecem bem o que é útil para eles. Isso pode significar uma oportunidade de diferenciação. Desta forma, utilizam alguns instrumentos para orientá-los na compra de produtos, tais como embalagem, propaganda, publicidade, imagem da empresa, atendimento, localização. São os chamados sinais de valor. Os sinais de valor serão tão importantes quanto o real valor de um produto em termos de diferenciação. Então, existe essa diferença de uso para sinalização. Muitas vezes o uso é uma coisa e a sinalização é outra, tal como aqui nessa figura, nessa imagem, é um gatinho e ele se vê aí como um leão ou um tigre. Então, existe uma diferença entre aquilo que realmente é e aquilo que sinaliza. E o ideal é que essas coisas estejam equilibradas, que não seja algo falso como aqui, né? Que a pessoa realmente se veja, o cliente veja o produto como ele realmente é, mas o cliente pode ver com diferentes olhos os produtos. O critério de uso associado ao valor real do produto, então aquilo que ele realmente é para um cliente. Alguns exemplos: o preço, o desempenho, menor tempo de entrega, essas coisas são associadas ao valor real. O critério de sinalização são associados ao julgamento do valor do produto. Advém principalmente do esforço de marketing da empresa. Então, o marketing ele pode fazer com que o cliente veja mais valor no produto do que, teoricamente, realmente ele vale. Claro, o marketing ele pode incentivar desejos no cliente e isso só que esse desejo ele tem que estar sinalizado. O cliente ele quer alguma coisa e o marketing ele vai sinalizar aquilo que o cliente quer, através de várias estratégias. No caso do marketing ambiental, uma das principais estratégias de sinalização é a certificação. Então, o cliente, de cara, ele olha, ele já sabe que é um produto amigo do meio ambiente. Ele vê um selo como esse do Procel ou aqui o certificado de Green Sal, FSC, são vários certificados que existem. E aí é uma sinalização de que aquele produto é ambientalmente correto. Como obter a diferenciação no mercado verde ou no segmento de mercado verde? Existem 3 elementos que podem ajudar: marketing de relacionamento na empresa verde, desenvolvimento de uma marca verde
e a obtenção de uma certificação ou selo ambiental. O marketing de relacionamento na empresa verde, ele vai dizer qual é o relacionamento da empresa com cada cliente, como todas as pessoas que fazem parte da empresa, os colaboradores, se relacionam com o cliente. Então, marketing de relacionamento com o cliente é um processo contínuo de identificação e criação de valores com clientes individuais, compartilhando benefícios entre eles e a empresa. Tem um foco de fora para dentro. O planejamento é traçado a partir da perspectiva do cliente, não da empresa. Primeiro a empresa olha para o cliente para depois olhar para si. Então, muitas empresas buscam apenas o lucro no curto prazo, entendem que o relacionamento com o cliente ocorre tão somente no momento da venda. Então, você vai na padaria, compra o pão e para uma empresa tradicional, defasada, ela vai entender que acabou ali a tua relação de empresa-cliente, uma vez que o cliente já comprou o produto que ele quer. Quando a empresa tem um marketing no relacionamento voltado para o cliente, ele sabe que a relação cliente-empresa ela não termina na compra de um produto. Inclusive, é mais lucrativo o estabelecimento de uma gestão de relacionamento com o cliente, pois considera o potencial de venda ao longo da vida do cliente, além das vendas com produtos correlacionados. Então, se você tem um bom pão, um bom atendimento, provavelmente aquele cliente vai comprar mais vezes de você. Do contrário, se o pão for ruim, você vai até ganhar no primeiro momento, mas depois ele não vai mais na sua padaria. E você pode pensar em formas de fazer com que esse cliente compra de forma recorrente o seu produto. Por exemplo, você cria um clube do pão. A pessoa assina lá o serviço de entrega, por exemplo, pode ser assim, do pão na sua casa, e todo dia ela vai ter um pão de manhã. E numa só venda que a pessoa assina, o Clube do Pão, você já vende muito mais pães do que se você ficar indo todo dia, tentando vender todo dia e competindo com os concorrentes. Então essa é a ideia de você fidelizar o cliente. E além do mais, se você manter um bom relacionamento, você pode inserir outros produtos, quem sabe um pastel para o seu cliente, ou alguma empada, algo correlacionado, um bolo, os clientes que fazem parte do clube do pão. Então, você vai criar uma relação que é para além ali daquela compra e venda de produto. É importante essa diferença de market share com fidelização. Então, vou dar o exemplo aqui do futebol, né, os times de futebol. Todo mundo sabe que o Flamengo e o Corinthians eles têm a maior torcida, as maiores torcidas do Brasil. As pesquisas mostram e tudo mais. No entanto, algumas pesquisas mostram, aliás, várias pesquisas mostram que o nível de fidelização, ou seja, o quanto o torcedor é fiel, é maior nos times aqui do Rio Grande do Sul, do Grêmio, do Internacional. Do Corinthians também é alto, tá? Mas do Flamengo, por exemplo, é o clube que tem a maior torcida do Brasil, mas a torcida não é tão fiel, nada contra. Até eu não torço para nenhum desses times aqui, tá bom? Mas o Flamengo, já sabidamente, tem uma grande torcida, mas não tão fanática quanto a torcida desses outros times aqui. Um Grenal algo que para lá, Porto Alegre, então é realmente algo diferente. Então, esses times aqui, eles têm mais fidelização, ou seja, os torcedores vão comprar de forma mais recorrente os produtos do clube e tudo mais, o maior número de torcedores, não que não tenha torcedores fanáticos desses outros, mas você tem o maior número de torcedores que compram de forma recorrente, independente do momento, se o clube está bom ou está ruim. Aqui não, provavelmente você tem uma massa que vai comprar quando o clube estiver bom, e quando o clube estiver ruim, as vendas vão cair de forma mais abrupta. Então existe essa diferença. É claro que nenhum desses times é bom, o melhor é mesmo o Paysandu. Mas enfim, esse é assunto para outro momento. Então, market share é a fatia do mercado, a proporção de clientes da empresa em relação ao total de clientes.
Ou seja, Flamengo possui 20% dos torcedores do Brasil. Isso é market share. Fidelização é o grau de recorrência ou engajamento dos clientes da empresa. Os torcedores do Grêmio, 20%, 30% compram de forma recorrente as camisas do clube. Outro exemplo aqui, um canal no YouTube. Ele pode ter muitos inscritos, mas com pouco engajamento. Então, você tem poucos comentários, divulgação, likes. Então, muita gente visualiza, mas não é aquele seguidor fiel, não interage com o canal. Outro canal pode ter poucos inscritos, mas com muito engajamento. Então, é essa a diferença de você focar no número de pessoas e de você focar na fidelização. E o ideal mesmo, vários estudos têm mostrado que é mais rentável para a empresa ela focar na fidelização. Isso é a gestão de relacionamento com o cliente. E aí, tá gostando dessa aula? Então se inscreva agora no canal, dê o like e compartilhe. Desenvolvimento da marca verde. Então você tem aqui várias marcas verdes e como é que a gente vai desenvolver essa marca para fazer com que os consumidores a reconheçam? Gestão de marca, isso aí. Quando o cliente já tem uma marca preferida, seu processo decisório se torna mais fácil e rápido. São os sinalizadores mais importantes de uma empresa. Uma marca é muito mais do que a identificação de um produto. Representa para os clientes o atendimento de desejos, estilos de vida, opiniões com as quais se identificam. Então, as escolhas do cliente são baseadas em aspectos racionais e emocionais. Grande parte das nossas escolhas são emocionais, apesar de sermos considerados seres racionais. Uns podem usar menos o racional e outros mais uns podem usar mais o racional, os aspectos racionais, outros mais os emocionais. Então isso varia. Algumas pessoas são mais racionais, outras são pessoas mais emocionais. E a neurociência ela explica isso. O nosso cérebro está dividido em 3 grandes regiões: o neocórtex, o sistema límbico e o complexo reptiliano. E o neocórtex ele vai estar relacionado com esse aspecto racional, enquanto que o sistema límbico vai estar relacionado com esse aspecto emocional. O reptiliano é a sobrevivência. Então, clássico exemplo da guerra das colas, Coca-Cola e a Pepsi. Desde lá da década de 70, a Pepsi sabe que em testes às cegas, ou seja, se você beber um refrigerante sem saber se é Coca ou Pepsi, as pessoas tendem a preferir a Pepsi. 60% das pessoas tendem a preferir a Pepsi ao invés da Coca. Então, nos testes da cega, a Pepsi é melhor. No entanto, a empresa que possui maior market share e nível de fidelização também é a Coca-Cola. Isso a nível global. Nos Estados Unidos, até que isso muda. A Pepsi é mais consumida. Mas a Coca-Cola ainda tem aí a liderança, pelo menos na marca de refrigerantes. As empresas não são só de refrigerante. A Pepsi é uma empresa, inclusive, hoje com maior valor de mercado por conta de outros produtos. Mas a Coca-Cola, o refrigerante Coca-Cola, o que faz as pessoas consumirem mais a Coca-Cola é a questão emocional. A Coca-Cola já tem aí durante anos um marketing muito forte e você já tem um grande nível de fidelização. Pelo menos eu conheço uma pessoa que é a minha mãe, não abre mão de tomar Coca-Cola independente de qualquer outro refrigerante. Você tem e pessoas famosas, né, como Bill Gates e Warren Buffett, embora eles sejam um dos donos da Coca-Cola. Mas é o fator emocional que faz nós, pessoas comuns, tomarmos mais Coca-Cola. É a questão da logo que nós estamos acostumados, comerciais do urso polar, a Coca-Cola que inventou o Papai Noel. Então, toda essa questão emocional que a Coca-Cola sabe lidar muito bem com marketing, isso não é só um comercial ou outro, é isso que ela já vem fazendo há praticamente 100 anos, que faz com que ela tenha um grande número de pessoas adeptas que levam mais em conta, claro, a questão emocional, pois a ciência já mostra que racionalmente a Pepsi é melhor.
No caso da marca verde, como é que é esse posicionamento? Vai levar em conta esses dois fatores, o racional e o emocional. O racional, ele é uma percepção da marca a partir de informações técnicas ao consumidor. Então, é aquele consumidor com um caráter mais científico, que vai olhar os dados de forma técnica para escolher um produto, bem como o menor impacto negativo ao meio ambiente do produto verde durante seu ciclo de vida. Então, um consumidor que faz uma análise apurada, um método bem determinado, ou então procura certificações que tenham essa análise mais técnica. Já o emocional, você vai transformar a marca em um meio de associar a experiência sensorial de contato com o meio ambiente. Você pode ter como exemplo a Body Shop, que é uma empresa que a gente entra na loja e já tem todo o ambiente é, simulando o ambiente natural. Ou então a empresa pode lançar um comercial com um apelo à natureza, à floresta, às águas, enfim, buscando não aquela informação racional técnica, mas um apelo emocional. Outro exemplo comum é dos pet shops. Você tem lá a questão dos animais, que é uma pegada muito forte nessa questão ambiental. E você tem um lado emocional muito forte para as pessoas que criam pet, né, cachorros e gatos, principalmente. Então, essas pessoas são muito apegadas do ponto de vista emocional com esses animais. Então, a empresa ela vai lidar com esses dois pontos. E claro, entre os consumidores verdes, você vai ter consumidores mais racionais ou emocionais. E vai depender da sua estratégia, se você vai dar mais ênfase ao lado racional, colocar informações técnicas, é, ressaltar as informações técnicas. Não é que, não, que você, um produto que tem mais apelo emocional não tem informações técnicas, mas depende do que você vai ressaltar mais. Você vai ressaltar mais informações técnicas ou questões emocionais. Obtenção da certificação ambiental. Então, novamente aqui alguns exemplos de certificados. A certificação pode ser vista como uma marca própria. Se os clientes desconhecem a certificação, então ela não agrega valor à marca da empresa. Já se a certificação é bastante conhecida e valorizada pelos clientes, obtê-la é uma forma de associar a marca da empresa com a marca da certificadora, proporcionando geração de valor. Então, acredito que desses daqui, o que os consumidores conheçam mais seja o selo do Procel. Então, se o consumidor não conhece aqui esse selo, que é inclusive americano, mas o consumidor brasileiro não conhece, por exemplo, esse selo, ele vai olhar no produto e não vai ter nenhuma associação direta do que significa. Ele vai ter que pesquisar e muitas vezes o consumidor não tem tempo para ficar fazendo pesquisa. Procel não, provavelmente a pessoa vai ver esse selo na geladeira e já vai saber o que é. Então a questão da marca ser conhecida pelas pessoas da região. Isso eu estou falando de Brasil. Nos Estados Unidos, provavelmente esse selo aqui é mais conhecido que esse. Então você tem que saber o que é que, se o certificado que você quer obter é um certificado que seu público-alvo conheça. Ou então, se ele não conhece, você vai ter que fazer alguma ação de marketing voltada para que seu público-alvo conheça a certificação que você tem ou quer obter. Isso é importante. A certificação só vai agregar valor à sua marca, ao seu produto verde, se o seu consumidor conhecer. Os sistemas de certificação confiáveis são geralmente constituídos por três elementos. Então, você tem um padrão, que define os requerimentos que devem ser cumpridos, uma avaliação realizada de acordo com o padrão definido, normalmente conduzida por uma terceira parte independente, a organização certificadora. E o credenciamento garante que as organizações certificadoras são confiáveis, independentes, competentes e geram resultados capazes de serem replicados. Então, são sempre esses três elementos importantes na questão da certificação. Padrões de processo e padrões de desempenho. Então, processo é o melhor caminho a seguir, um padrão de processo, ou seja, você seguir um caminho em detrimento dos outros. E desempenho é uma questão de você ter um melhor resultado no caminho que você seguir. Então, por exemplo, os atletas,
os corredores, eles sempre avaliam o desempenho. Eles já escolheram um caminho e agora vão avaliar o quão bom eles estão fazendo esse caminho. Então vamos para os padrões de processos. São os padrões típicos dos sistemas de gestão ambiental. Então são estabelecidos com base em sistemas documentados para implementar uma política ambiental. Eles não requerem nenhum nível mínimo de desempenho. Então isso é importante. Quando o padrão é de processo, a empresa busca uma certificação que tenha um padrão de processo, ela não tem uma exigência de um padrão mínimo de desempenho. Buscam apenas a conformidade com os níveis legais. Por exemplo, a ISO 14001. Então, ela vai avaliar se está conforme ou não está conforme, sem se preocupar o quanto está conforme ou o quanto está desconforme. O foco é no processo. Já os padrões de desempenho, aí sim, tem nível mínimo fixo de desempenho a ser atingido. O exemplo do Procel da eficiência energética. Você tem que ter aquele nível de eficiência para obter um selo A, por exemplo, que é o mais alto. A ecoeficiência ela vai ser um padrão de desempenho. Os principais motivos para a empresa buscar uma certificação ambiental são demanda dos consumidores por produtos, alcançar novos mercados, demandas de investidores, doadores ou companhias seguradoras, pressão de governo como condições para obter concessão e contratos e pressão de fornecedores ou distribuidores. Nós falamos isso na terceira aula dessa disciplina. Eu vou deixar aqui no cards e também a playlist da disciplina na descrição. A empresa deve considerar se realmente a certificação é necessária e, a partir daí, decidir qual é o sistema mais apropriado. Algumas vezes, a decisão é fácil, pois os consumidores ou investidores podem especificar determinada certificação, ou pode não haver alternativas. Então, às vezes, é realmente fácil. Ou os consumidores já decidiram, já está muito claro, ou os próprios investidores, que é até mais comum, ou não tem alternativa. Outras vezes, no entanto, é difícil e envolve uma análise minuciosa dos prós e contras de diferentes alternativas. Ao tomar a decisão pela certificação, a empresa precisa estar ciente das etapas do processo, dos investimentos, dos prazos e requisitos necessários. Geralmente, quando a empresa opta por uma certificação, isso já é uma decisão do nível estratégico. Também falamos disso em outra aula. E, claro, toda decisão estratégica, a empresa precisa arcar com as consequências, seja positivas ou seja negativas. Não adianta dizer que vai buscar uma certificação se não se comprometer. Se no primeiro momento que os investimentos ficarem muito altos, você, por algum motivo, abrir mão e buscar uma outra coisa. Você tem que saber que os gastos de início vão ser altos, porque não vão ser gastos, vão ser sim investimentos. Tem que saber lidar com os prazos, os resultados não vão vir de imediato, e tudo isso tem que estar muito claro para a empresa que decidir por uma certificação. Então, essas são as principais referências utilizadas nessa aula. Você tem o livro Gestão Ambiental Empresarial, do José Barbieri, e o livro Administração Verde, do Ricardo Alves.